Senhor, queridos professores. Meu nome é Joana Machado e eu estou aqui para mais um preparo da nossa aula da Escola Bíblica Dominical, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o movimento pentecostal, né? E eu já começo compartilhando o slide com os irmãos, né, sobre a lição 6, o Wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Texto áureo. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Verdade aplicada. Perseverar em oração e vigilância, à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo, é essencial para não sermos envolvidos pela frieza e indiferença espiritual. Objetivos da lição: conhecer a vida e o ministério de John Wesley, identificar a situação da igreja no século XVIII e ressaltar que a igreja deve pregar a palavra de Deus. Introdução. A vida, as experiências e as ênfases teológicas de John Wesley impactaram a sociedade da época, contribuindo para o reavivamento da igreja e o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo, como veremos nessa lição. O início do ministério de John Wesley, né? O tópico 1. Esse tópico eu preferi resumir em duas perguntas, né? A primeira pergunta seria: como a igreja estava antes do surgimento do metodismo, né? Então, a gente vai fazer um apanhado geral para ver como que estava a igreja, né? E por quê que foi necessário esse movimento, né? Antes do surgimento do metodismo, né, no século XVIII, a igreja na Inglaterra enfrentava muitos desafios, né? Não só espirituais, desafios sociais, organizacionais, que contribuíram para uma necessidade de um movimento como o do John Wesley. A igreja da Inglaterra, a anglicana, havia se tornado formalista e institucionalizada, né? Ela tinha ênfase em rituais, mas pouca atenção à vida espiritual prática, né? Os clérigos estavam mais preocupados com seus privilégios e posições sociais do que com o cuidado pastoral. A igreja era frequentemente associada às classes mais altas, deixando as classes trabalhadoras e os marginalizados espiritualmente negligenciados, né? Não havia um esforço significativo para alcançar as massas, para alcançar esses trabalhadores, né? E no meio disso tudo estava acontecendo a Revolução Industrial. Ela estava começando. E essa revolução, ela trouxe grandes mudanças econômicas e sociais, né? Um crescimento rápido das cidades, né? Uma condição de vida dos trabalhadores estava precária, né? Porque eles viviam em extrema pobreza, né? Não tinham o apoio da igreja, né? E aí a gente vê, né, um cenário, né, propício a uma reforma, né? Onde a combinação, né, do formalismo religioso, a negligência espiritual, os desafios sociais, né? Tinha ali um terreno, né, propício para um movimento como o metodismo, né? E o metodismo, o que que ele oferecia? Uma espiritualidade prática, uma fé que transformasse a vida cotidiana, né? Não era uma fé para ser aplicada dentro do templo, era uma fé para viver em cada momento da sua vida, dentro da sua rotina, né? Um acesso ao evangelho para todos, com pregações ao ar livre, né? Com formação de pequenos grupos para incluir esses excluídos, né? Uma renovação da igreja, né? Porque inicialmente John Wesley
ele não queria criar uma nova denominação. Ele queria renovar a igreja anglicana, né, por meio de uma espiritualidade vibrante e ativa. E aí a gente percebe que esse contexto, né, que a igreja vivia, né, que o povo vivia, tanto esse contexto social, né, e espiritual que a igreja vivia, nesse formalismo, né, esse contexto nos ajuda a entender o porquê que o metodismo ele foi tão importante, né? Porque ele não respondia somente às necessidades espirituais, né? Ele respondia também às necessidades sociais negligenciadas por essa igreja que era institucional, né? Oferecia uma mensagem de graça, de santidade, de transformação pessoal e comunitária, né? Nessa época, os movimentos como o puritanismo e o pietismo já estavam desafiando o formalismo da igreja institucional, né? Porque eles enfatizavam uma fé pessoal, santidade de vida e estudo bíblico. Então a gente já tinha movimentos que apoiaram, né, esse novo movimento também metodista, né? E aí com esse cenário vem John Wesley, né? E aí a segunda pergunta que eu fiz foi: quem foi John Wesley, né? John Wesley, ele era filho de um sacerdote anglicano, né? Samuel Wesley, e tendo como mãe a Susana Wesley, que era uma pessoa que se dedicou, né, à formação espiritual dos filhos, né? A Susana. Ele era um teólogo, ele se formou em Oxford, onde ele se destacou pelo seu compromisso religioso, né? Ele lá na faculdade, ele fundou com outros estudantes, que incluía o seu irmão Charles Wesley, o Holy Club, né? Um grupo de oração e estudo bíblico que enfatizava a disciplina espiritual rigorosa, né? Ele teve uma experiência espiritual em Aldersgate, onde foi transformado interiormente, né? E passou a pregar sobre a justificação pela fé e a santificação pessoal, né? Ele tornou-se um pregador itinerante, né? Que levava o evangelho para as comunidades urbanas, rurais na Inglaterra. Muitas vezes ele pregava ao ar livre para alcançar aqueles que não frequentavam as igrejas, né? E era conhecido por sua incrível energia, né? Porque ele percorreu 400.000 quilômetros a cavalo e pregou o evangelho para mais de 40 e pregou o evangelho mais de 40.000 sermões. Ele pregou mais de 40.000 sermões ao longo de sua vida, né? E é o precursor do movimento metodista. Então, o John Wesley, ele era uma pessoa que ele já vinha de uma estrutura, né, religiosa, já buscava essa espiritualidade, porque a gente percebe que quando ele vai fazer a faculdade, ele, né, junto com seu irmão, acaba fundando esse grupo, né, um grupo que buscava essa intimidade, né, essa rotina de devocional, esse devocional, né? E John Wesley, ele foi impactado por um grupo pietista, né, da Morávia, ele conheceu esse grupo numa viagem à América, né? Em seu diário, Wesley escreveu que sentiu que os morávios, né, evidenciavam uma vida repleta de fé e do Espírito Santo. Antes dessa experiência com os pietistas da Morávia, o ministério de John Wesley havia sido um fracasso, né? Porque ele já tinha ido para a obra missionária na América e não teve muito sucesso, né? Mas a gente percebe que depois, né, que a gente vai falar mais para frente sobre esse encontro que ele teve, né? A gente percebe uma mudança na vida e que transformou o ministério dele e que trouxe melhorias, mudanças para a comunidade.
a palavra-chave, né? Eu até esqueci de falar no começo, né? Para os irmãos anotarem as palavras-chave, os irmãos já sabem, para dar lá na hora da presença, né? E a primeira palavra-chave será metodismo. Eu peguei uma frase, né, de John Wesley que ela tá bem linkada com o nosso texto áureo, né? Porque o nosso texto áureo, ele fala sobre nós insistirmos em pregar o evangelho, né? Deixa eu pegar aqui o texto áureo de novo, e aí eu falar aqui com vocês. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, né? Esse texto áureo, ele fala sobre a gente pregar o evangelho tempo fora de tempo, que não existe esperar por um tempo propício a isso, que todo o tempo é o tempo para pregarmos a palavra de Deus, né? E John Wesley, ele fala assim, considero o mundo inteiro como a minha paróquia. O que ele estava dizendo ali, não vou pregar somente no púlpito. Onde eu estiver, eu vou pregar, né? Tanto que nós vimos que ele percorria, né, as cidades a cavalo para pregar esse evangelho, para tornar este evangelho acessível, né? Acessível às pessoas que não tinham esse acesso à igreja, né? Que não frequentavam a igreja. Tópico 2. A pneumatologia wesleyana. No tópico 2, né, ele vai falar sobre a parte de um coração, né, estranhamente aquecido, né, que o Espírito Santo ele atua para a salvação e fala também sobre a experiência na teologia wesleyana, né? Na questão da pneumatologia, eu coloquei, acabei antecipando aqui a graça preveniente, mas na pneumatologia wesleyana, o que que fala, né? O que que é a pneumatologia wesleyana, né? É o estudo sobre o Espírito Santo, dentro desse pensamento teológico de John Wesley, né? Para Wesley, o Espírito Santo, ele desempenha um papel central na experiência cristã, né? Tanto na salvação como na santificação e na vida prática do crente. Então, o Espírito Santo, ele não é só para os momentos dos encontros, né, com os irmãos, nos encontros na igreja, nos momentos. O Espírito Santo, ele faz parte da nossa vida diária, nosso trabalho, né, o nosso momento de lazer. O Espírito Santo, ele tem que estar presente. Então, ele diz que ele faz parte da vida cristã, né? E ele viu o Espírito Santo como um agente da graça divina, né? Aquele que guia, né? Que transforma, que capacita os cristãos a viverem em santidade, né? E aí, na, no tópico 2.1, que fala de um coração estranhamente aquecido, né? Eu peguei um trecho, né? O trecho que está na lição de vocês mesmo, que fala assim: senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, só Cristo, para a salvação. E uma garantia me foi dada de que ele tinha tirado os meus pecados. Sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. Então, esse momento que ele sente o coração estranhamente aquecido, a gente percebe ali um momento de conversão verdadeira, né? Porque ali ele percebe a salvação, né? Ele percebe que naquele momento os pecados dele foram tirados e ele fala os meus e me salvou da lei do pecado e da morte. Ele fala de algo não vivido anteriormente, né? Não era algo comum, né? Podemos falar aqui, de fato, de uma conversão, né? Uma conversão ocorrida ali em Oudergast,
Aldersgate, desculpa, irmãos, onde sentiu esse coração estranhamente aquecido, né? Ele sentiu isso ao ouvir a leitura de um texto de Martinho Lutero sobre Romanos, né? E essa experiência foi marcante para a sua vida espiritual e também para o seu ministério, porque, como eu falei lá no começo, o ministério dele, ele vinha com essa busca e tal, mas vinha fracassado, e aí quando ele tem esse encontro verdadeiro, essa convicção de salvação, né? E essa convicção de que o Espírito Santo, ele não serviria só, por exemplo, para os momentos que ele estivesse pregando, mas que para a vida diária dele, o ministério dele é modificado, né? E no tópico 2.2 fala que o Espírito Santo atua para salvação. E é isso, esse que é o ponto que eu quero focar, né? Porque aqui a gente está falando bastante da história, né? Da história de John Wesley, da história da igreja, de como estava acontecendo, qual era esse cenário. Mas eu achei bem interessante essa parte para a gente perceber a atuação do Espírito Santo, né? No antes, no durante e no depois, né? Porque quando ele fala dessa atuação para a salvação, né? Ele também, o John Wesley, ele fala de uma centralidade da graça, né? Que ele fala que o Espírito Santo, ele é um mediador da graça, né? Preveniente, da graça justificadora e da graça santificadora. A graça preveniente é a graça que antecede a salvação, né? É uma graça que capacita todas as pessoas a responder o chamado de Deus, né? O Wesley acreditava que ninguém pode ir a Deus por si mesmo, que esse Espírito Santo, ele desperta o coração humano, dando o desejo de buscar a Deus. É uma dádiva que está disponível, mas que pode também ser recusada. Então, é como se o meu olhar tivesse para um outro lugar e de repente o Espírito Santo olha para lá. E aí eu olho e falo: opa, tem salvação em Cristo. Mas eu posso recusar. Então, o operar desse Espírito Santo é para que eu tenha essa percepção de que existe salvação para mim. Mas eu posso escolher não ter salvação. Então, ele fala dessa graça preveniente, né? Que é essa graça do antes da pessoa conhecer de fato Jesus, né? Ele fala da graça justificadora, né? Que é o momento em que o Espírito Santo aplica a obra redentora de Cristo na nossa vida, trazendo perdão e reconciliação com Deus, né? A justificação, ela é recebida pela fé, mas é o Espírito Santo que convence o pecador da necessidade de Cristo. Então, eu olho e aí eu passo a perceber, né, que eu preciso de perdão, que de fato eu sou um pecador, que de fato eu preciso de Jesus, né? E fala também da graça santificadora, né? Que após a justificação, o Espírito Santo continua a operar no crente, né? Ele nos molda para nós chegarmos à imagem de Cristo, essa imagem que nós somos, para a gente voltar à nossa origem, né? Essa obra de santificação, ela não é um momento, né? Ela é um processo contínuo que visa purificar o coração e levar o cristão a uma perfeição em amor, né? Não é uma perfeição de que ele não vai pecar mais. O Wesley, ele não via a perfeição cristã como uma impecabilidade, né? Mas ele via uma perfeição em amor, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, a partir do momento, esse processo de santificação, ele implica, né, o meu foco nesse amor, né, nessa busca de amar a Deus, de fazer as coisas para Deus, né? E também nessa busca de entender que amar a Deus implica em amar também ao meu próximo, né? Na experiência na teologia wesleyana,
A presença do Espírito Santo se manifesta em frutos, dons e serviços ao próximo. Então, ele está dizendo que, assim, não é só um mover, né? É uma coisa que acontece dentro de mim, mas que gera fruto, né? Mas que gera serviço, né? Algo que acontece em mim, mas que o outro ganha também com isso, né? O Espírito Santo, para John Wesley, não é apenas uma doutrina a ser estudada, mas uma realidade a ser vivida que transforma vidas e comunidades. Então ele está dizendo que esse mover do Espírito Santo, ele traz transformação para minha vida, ele traz melhoria para minha vida, para minha rotina, e essa melhoria não fica retida em mim, porque nós não somos represas, né? Nós somos fontes do Senhor, fontes inesgotáveis do Senhor. Então, ele manda para nós para que nós venhamos gerar frutos para que os outros possam se alimentar desses frutos. É. Esse tópico 2.3 que eu já falei, que é a experiência na teologia wesleyana, ele tem uma frase dele que reflete bem o que a gente está querendo passar, né? Eu quis trazer essas frases porque fica até mais fácil para resumir, né? Para a gente se orientar em relação aos conteúdos, né? Ele fala assim: a conversão, ela tira o cristão do mundo. Então, quando a gente se converte, a gente sai do mundo, né? Só que o mundo ainda não saiu da gente, né? A santificação tira o mundo do cristão. Então ele fala: a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Então, a gente também aqui é importante para a gente perceber e ser mais amoroso com aquele que está chegando. Ser mais amoroso, sabe? Com aquele que se converteu há pouco tempo. Porque a gente entende que ele saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu dele, porque ele está num processo. Todos nós estamos num processo de santificação. Alguns já com menos nhaca, vamos dizer assim, mas outros com muitas bagagens, né? E aí a gente entende que a gente tem que é, estimular, né? Instigar essas pessoas a buscarem essa santificação, para que de fato o mundo saia delas. A segunda palavra-chave é santificação, né? A primeira palavra-chave foi metodismo e a segunda palavra-chave, santificação. O tópico 3, o avivamento metodista. Eu também vou resumir em duas perguntas, né? Quem são os metodistas e qual a contribuição do metodismo para o pentecostalismo, né? Então, eu vou responder, vamos responder essa primeira pergunta. Quem são os metodistas, né? Os metodistas são os seguidores desse movimento religioso, né, fundado por John Wesley no século XVIII. E esse movimento ele está ligado a três nomes, né? A John Wesley, que foi o autor e organizador do movimento, Charles Wesley, que é o irmão de John Wesley, escritor de hinos, e George, um fecundo orador e reavivalista. O metodismo, ele começou como um movimento de renovação espiritual dentro da igreja anglicana, né? Como a gente falou até mais atrás, né? A gente falou que o objetivo principal não era uma nova denominação, era uma renovação da igreja que já existia, né? Mas acabou se tornando uma denominação cristã separada devido à abordagem distinta da fé e prática cristã. Então, tinha uma visão da fé e uma visão da vida cristã muito diferente. Então, aí acabou não fluindo. E o termo metodista, ele foi inicialmente um apelido, né? Era pejorativo. Foi dado a John Wesley e aos membros do Clube Santo, né, que se dedicavam a uma vida disciplinada de oração, leitura da Bíblia, jejum e obras de caridade, né? Eles tinham uma rotina fixa, né? De dias também fixos para essas atividades. Então, eles tinham horários, né? Eles tinham dias específicos. Eles tinham dentro da agenda deles, né? Dentro da rotina deles, a oração,
a leitura da Bíblia, o jejum e essas obras. Então, eles foram chamados de metodistas porque eles seguiam métodos rigorosos para alcançar a santidade, né? E a gente também pode entender isso, a importância disso. Porque quando nós incluímos o Senhor na nossa rotina, não colocando as sobras do nosso dia, mas incluindo horários, tendo horários de oração, a gente percebe mudança na nossa vida espiritual. A gente percebe mudança nas nossas finanças, a gente percebe mudanças no nosso trabalho, até nas nossas relações, de um modo geral. Então, aqui a gente percebe essa importância, porque esses métodos que fizeram com que eles se achegassem mais a Deus, né? E eu até lembrei da passagem de Jó, que ele fala assim: Ah, Senhor, eu te ouvia de ouvir falar, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E aí eu fiquei pensando em John Wesley, que falei assim, ele conhecia o Senhor porque ele buscava, ele lia, ele veio de uma família, né? De um pai que era um sacerdote. Aí, então a gente para e pensa e fala assim: o pai dele era um clérigo da igreja anglicana, ele conhecia, ele buscava a palavra, né? Ele era teólogo. Mas a gente percebe que essa busca, né? Que esse jejum, que essas orações, né? Que essa busca em também amar o próximo fez com que ele tivesse uma experiência de conhecer o Senhor de verdade, porque ele sentiu nele mesmo algo diferente, né? E a gente tem que pensar em quantas vezes a gente só sente um mover do Espírito, mas a gente não tem que viver um mover do Espírito, a gente tem que viver uma mudança do Espírito. A gente tem que viver uma vida do Espírito. E isso só alcançaremos na busca da palavra, através de jejum, através de oração, né? Porque oração, intimidade, é conversa com Deus, é conversa com o seu Pai, né? A gente fica íntimo das pessoas através das nossas conversas, né? Através do convívio, né? A busca da palavra é porque eu estou lendo, né? Eu estou conhecendo o Senhor, prosseguindo em conhecê-lo, né? Conhecendo o poder do meu Deus, tudo que ele fez. Mas eu vou ficar só nisso? Não, eu tenho que viver isso, eu tenho que viver esse poder dele todos os dias da minha vida, né? E qual a contribuição, né, do metodismo para o movimento pentecostal, né? Muitos teólogos defendem que o wesleyanismo é o pai do pentecostalismo moderno, né? E a gente consegue ver os ensinamentos e as crenças wesleyanas nas raízes dos movimentos pentecostais, né? O wesleyanismo, ele criou um terreno fértil para o surgimento do pentecostalismo, né? Porque ele enfatizou as experiências espirituais intensas e uma vida cristã transformada. E nós cremos nisso, né? Nós cremos que a gente precisa ter uma vida cristã transformada. Nós cremos que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós cremos que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, né? Porque a melhor tradução para a função do Espírito Santo tá como ajudador. E, né, e ajudador a gente entende que é uma pessoa para todo momento, para tudo, né? Pensa assim, eu tenho um amigo que me ajuda muito. E o Espírito Santo é o nosso amigo que nos ajuda em tudo, mas nós podemos recusar. Nós podemos não querer. Eu não recomendo. Mas entende? Então, é a gente pensar nisso. Então, por quê que contribuiu? Porque colocou um terreno ali de estimular a essa busca, a essa santidade, a essas vivências. A terceira palavra-chave é pentecostal. Então, a conclusão dessa lição, né? Nessa lição, nós vimos que o pensamento teológico de John Wesley pode ser percebido nas bases do movimento pentecostal. O estudo do movimento wesleyano, portanto, é um estímulo ao autoexame contínuo e necessário ao cristão. 2 Coríntios 13:5.
Isso torna possível evitarmos a indiferença e a frieza espiritual, prosseguindo triunfantes até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Então a gente percebe que é um estudo, né, para estimular que a gente comece a olhar para nós mesmos, né? Esse autoexame, essa autoavaliação, né? Porque nós tendemos a avaliar o irmão que está ao lado. E aí a gente acaba esquecendo de avaliar a nossa conduta, né? O nosso dia a dia, né? E esse autoexame, ele é necessário, né? Ele é necessário para que nós venhamos, né? Aí é que diz, para que nós não venhamos ficar frios espiritualmente, para que não venhamos ser indiferentes, né, ao toque do Espírito Santo, para que não venhamos perder essa sensibilidade de perceber o que o Espírito tem falado conosco, né? E para prosseguir triunfante, para que a gente chegue à medida da estatura completa de Cristo, que foi aquilo que a gente falou antes, né, sobre a questão da imagem, né, dessa semelhança que nós temos de Cristo, né? Eu quero agradecer aos irmãos, né, por mais esse momento. Eu desejo que todos estejam bem, né, que eu possa ter contribuído, né, para as aulas dos irmãos, né, que Deus vos abençoe, que Ele guarde, que Ele dê uma semana abençoada, cheia do Espírito Santo, né, e que nós venhamos pegar, né, essa lição e guardar no nosso coração essa parte, né, tão importante, né, dessa presença tão importante que às vezes nós deixamos de lado, que às vezes nós ficamos indiferentes, né, e que às vezes a gente permite que venha a frieza e atrapalhe esse processo contínuo de santificação, esse processo contínuo, né, desse retorno à imagem de Cristo. Uma semana abençoada para vocês.